escura. Boa noite a todos. Então, nós estamos aqui, né, com o Roberto Cabral, ele vai se apresentar daqui a pouco. E a nossa intenção aqui dessa live é de fazer esclarecimento sobre a decisão do Conselho Federal de Medicina Veterinária, porque a gente viu, né, como eu também não, eu havia entendido de uma maneira diferente, depois eu passei a enxergar da maneira melhor. E para poder ajudar no entendimento de vocês, eu convidei o Roberto, ele aceitou esse convite para poder ajudar a gente a entender. Então, a gente está aqui na paz, mais é uma explicação, e até eu coloquei no grupo lá da Nacional que eu ia ficar quieta, porque eu ia justificar, né, aqui na live, porque é mais fácil, né, para explicar para todo mundo. Então, vamos começar aqui. Vou pedir para o Roberto se apresentar. Fique à vontade, Roberto, e obrigado pelo convite, por ter aceitado o convite. Obrigado você por essa oportunidade. Boa noite a todos. Meu nome é Roberto Cabral Borges, eu sou biólogo, mestre em ecologia e analista ambiental. Eu sou analista ambiental do IBAMA, mas aqui nessa live eu estou falando como pessoa física, né? Não estou falando pela instituição. Uma posição pessoal, embora em alguns momentos, lógico, acabe sendo também uma posição que a instituição adote. Bem, primeiro, muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Eu considero que essa decisão do Conselho foi acertada e ela é muito importante no combate ao tráfico dos animais, ao tráfico de animais silvestres, e eu acredito que durante a live a gente vai poder mostrar por que, né, essa outra posição, isso causou uma boa divergência entre as pessoas, um debate intenso entre as pessoas. Eu acho importante essa discussão para a gente mostrar todos os lados, né, e todas as questões relativas a isso. Muito obrigado pelo convite, Elisângela. Eu que agradeço aí você ter aceitado. Esqueci de me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Elisângela, médica veterinária aqui em Anápolis, Goiás, coordenadora de fauna da prefeitura, mas também estou falando por mim mesma como Elisângela, não representando nenhuma instituição. Sou da Comissão de Animais Selvagens e Meio Ambiente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás. Então, vamos começar, né? Eu tinha feito algumas perguntas e sumiram. Então, eu vou improvisar um pouco aqui. Sem problema. A gente vai falar sobre tráfico, né? Para você, o que é o tráfico e qual a sua importância no cenário nacional? Tá, então eu já trabalho no combate ao tráfico de animais silvestres há mais de 20 anos. Né? Infelizmente é uma mazela nacional e que é sempre empurrada para frente, as pessoas imaginam, não, depois vai se regularizar, depois a gente resolve o assunto, e isso tem se perpetuado no Brasil. E eu vejo que uma maneira de evitar a continuidade do tráfico é uma mudança comportamental, uma mudança da população, é a população entender isso como um crime realmente sério, um crime grave, e esse entendimento do crime grave perpassa não apenas a população de uma forma geral, mas principalmente os profissionais que trabalham com animais. E nesse sentido, os médicos veterinários, biólogos, zootecnistas, todo esse corpo que trabalha com animal silvestre. Né? É importante que a gente entenda isso como um crime grave. Não só porque tem uma lei, a Lei 9.605, que a lei, inclusive, não diferencia o traficante do usuário, vamos colocar dessa forma, ou seja, aquela pessoa que receptou o animal, e que eventualmente seria essa pessoa que levaria esse animal na clínica, e é sobre isso que a gente está discutindo. Mas não existe essa diferenciação, e com isso hoje vários traficantes no Brasil continuam, perpetuam a sua atividade, apesar de IBAMA, os órgãos estaduais, de meio ambiente, das polícias, identificarem os traficantes, conduzir esses traficantes à delegacia, a responsabilização judicial, mas eles continuam na atividade. É preciso então uma mudança da legislação. Nós não estamos parados em relação a isso, existem projetos de leis no Congresso Nacional buscando essa alteração da legislação,
né? Não apenas eu, mas também a instituição pega e apoia esses projetos de leis, essa mudança na legislação, mas que ainda não aconteceu. Então isso seria um passo importante, mas enquanto esse passo não acontece, é necessário que a sociedade inteira se mobilize para evitar que isso continue ocorrendo. Então, por exemplo, atualmente nós estamos entrando na fase de captura e transporte, o tráfico principalmente de filhotes de papagaio devido ao início do período reprodutivo ali em setembro, né? E vários filhotes de papagaio, infelizmente, esse ano acabarão sendo traficados novamente, vários traficantes serão identificados, serão localizados, serão pegos com essa, entre aspas, carga desses animais, sendo traficados, transportados principalmente do centro-oeste em direção ao sudeste. Os grandes polos consumidores são São Paulo e Rio de Janeiro, mas essas pessoas não ficarão presas, infelizmente. Mas isso não significa que não existe um intenso trabalho, seja dos órgãos ambientais ou das polícias, de tentar combater esse tipo de atividade. Isso ocasiona uma defaunação, que a gente tem essa defaunação, né, tanto relacionada a esse cativeiro doméstico, quanto um cativeiro mais elaborado, que é o cativeiro relacionado ao colecionador. É aquele cara, por exemplo, que extinguiu a ararinha azul na natureza. Deverá pagar o que for, o dinheiro que for, para conseguir aquela figurinha do seu álbum, que ele não tem a figurinha rara, né? E todas essas vertentes do tráfico, eles devem ser combatidas. E no Brasil hoje a gente não tem só o tráfico doméstico, ou seja, das espécies que existem aqui. A gente também tem de grande importância o tráfico externo, entrando no Brasil, com animais exóticos. E qual que é o perigo disso, principalmente? Uma bioinvasão. Então, essas questões todas, apesar de não parecerem interligadas, elas acabam se encontrando em determinado momento, quando alguém leva um animal para ser atendido na clínica. É uma das situações de aparecimento desse animal ilegal, e com isso considero importante essa decisão do Conselho Federal de Medicina Veterinária, né, na hora que fala e atribui a importância da denúncia. Você falou sobre espécie exótica, né? Eu queria que você explicasse para o pessoal, né, a diferença de tráfico de animais silvestres e de animais exóticos. Tá, então, do ponto de vista biológico, nós temos espécies silvestres, que seriam tanto as nativas quanto as exóticas. A legislação nacional, ela trata basicamente, ela chama de espécie silvestre as espécies silvestres nativas, basicamente é assim. E de espécie exótica, as espécies silvestres exóticas. Espécie silvestre nativa, papagaio, arara, as nossas maritacas, capivara, saguis, por exemplo. Espécie silvestre exótica, por exemplo, que a gente tem problemas com o tráfico delas. Pitons, corn snakes, pogona, são espécies silvestres exóticas que a gente tem problema. E aí é importante ressaltar o seguinte, em 2003, o IBAMA sofreu uma pressão para o Brasil, o comércio de pitons de uma forma geral, de uma forma legalizada. A instituição se manteve firme na defesa ambiental, ou seja, primando pela conservação e não pelo poderio ou investimento econômico, que as pessoas alegavam que poderiam ter o ganho econômico nessa comercialização. Uma das coisas foi mostrada a Flórida, os Estados Unidos, então, no caso, como um exemplo válido e não só válido, mas legítimo e positivo da comercialização de pitons e como que isso movimentava o mercado. E agora, foi isso em 2003, nós estamos quase 20 anos, né, 17 anos depois, basicamente, com a Flórida, com uma grande invasão de pitons, então um grande dano ambiental, não apenas o dano ambiental, mas o dano a cada um desses indivíduos que foram soltos inadvertidamente ou propositadamente por pessoas que achavam, tinham comprado o animal, depois imaginaram, não quero mais esse animal, vou soltar para ele voltar para a natureza, e acabaram provocando essa bioinvasão. Então, no final, a gente tem um dano ambiental, a gente tem danos econômicos na região devido a essa bioinvasão, e tem o dano ao próprio indivíduo, que acaba sendo depois se tornando uma espécie caracterizada como invasora, uma espécie que acaba sendo caçada. Nessa caça, ela é tratada como um animal que não merece, infelizmente, uma dignidade, inclusive no momento do seu abate,
né? Nós estamos falando aqui com a questão veterinária e tem toda uma situação em relação a quando o animal precisa ser realmente eutanasiado, todos os cuidados que cercam esse procedimento para que o animal não sofra, e que quando o animal é capturado na natureza em razão de bioinvasão ou o que for, nada disso acontece, ele é capturado de uma forma normalmente cruel. Então, essa leniência que acabou acontecendo nos Estados Unidos levou a todo esse problema. No Brasil a gente não teve isso, mas no Brasil nós temos pitons sem origem legal, né, sendo muitas vezes comercializadas, algumas delas sendo levadas para atendimento clínico, e na hora que isso não é denunciado, e com a possibilidade, inclusive, de reprodução desses animais, ou seja, uma contaminação doméstica, a gente tem um foco de contaminação interna, que é muito mais grave, porque a partir do momento que isso acontece, o preço do animal diminui, e a possibilidade dele se disseminar pelo Brasil também. Porque enquanto, num outro momento, eu preciso inserir esse animal dentro do território nacional, e isso custa caro, ia ser mais dificultoso, a partir do momento que eu tenho uma fonte de contaminação interna, ou seja, reprodução interna e venda desses animais, comercialização aqui, o preço diminui e ele se torna mais acessível. Então, essas questões todas estão relacionadas e eu, como eu falei, eu trabalho no combate ao tráfico de animais há pelo menos 20 anos, né, mais um pouco disso até, e é importante que todos os profissionais que atuam no setor se mobilizem para que isso aconteça, para que a gente acabe com esse tráfico, né? E a denúncia é uma dessas opções, a denúncia é uma das formas disso acontecer. Durante essa semana, quando isso veio à baila, agora já complementando, teve uma questão de que poderia estar imputando aos médicos veterinários uma atribuição de fiscal ou de policial ambiental. De forma nenhuma. Se a gente estivesse considerando dessa maneira, então também estaria imputando aos médicos humanos o papel de policial quando ele comunica que alguém chegou baleado num hospital. Na verdade, ele está comunicando às autoridades competentes o que ele viu de um crime que aconteceu, ou pelo menos indícios de ter acontecido um crime, para que a autoridade, ela sim, desenvolva e exerça o poder de polícia. Então, esse é um ponto importante nessa questão, é a nossa preocupação, não apenas com o animal, mas a preocupação também com o meio ambiente, e essa preocupação, ela extrapola aquele momento da clínica, né? Tem toda uma visão holística em relação a essa situação. Tá aparecendo algumas perguntas aí, não estou conseguindo enxergar, mas eu vou continuar. Também, depois a gente volta nelas, né? Aham. E o que diz a legislação sobre isso tudo, Roberto? Tá, da legislação, o que acontece é o seguinte, algum tempo atrás, na verdade, na hora que a gente pega a resolução 829, ela é de 2006, anteriormente a ela, em alguns momentos, eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões e era uma preocupação dos médicos veterinários, e eu considero uma preocupação legítima, de no momento deles estarem atendendo determinado animal que chegou na clínica, chegar alguma fiscalização e responsabilizar não apenas aquela pessoa que estava de posse daquele animal ilegal, que é um criminoso, ele que receptou o animal do tráfico, é importante que a gente fale isso, ela não é a principal figura no tráfico de animais silvestres, à medida que o traficante exerce um papel importante nisso, mas é ela quem demanda, é ela quem sustenta o tráfico de animais. Então é uma figura importante nesse sentido também, além do traficante. Bem, mas a preocupação dos médicos veterinários naquele momento, em algumas discussões que nós pudemos travar, era de, num momento nessa situação, ele ser responsabilizado imediatamente por estar ali na clínica, na presença do animal. Pela legislação, ele até poderia ser realmente responsabilizado, porque a Lei 9.605, na hora que a gente lê o artigo 29, principalmente, e o artigo 2º da lei, que responsabiliza quem de qualquer forma contribui para aquele delito, aquele crime, naquele momento, a utilização, o ter sob sua guarda, o cativeiro, eventualmente, todas essas condutas que estão descritas no artigo 29, alguma delas, em algum momento, poderia ser imputada àquele veterinário que está com aquele animal ali de forma ilegal. E eu entendia isso como um anseio, uma ânsia legítima dos médicos veterinários, porque eles não queriam compactuar com o tráfico,
mas precisavam atender um animal que poderia estar, inclusive, incorrendo em risco de vida, né? E ficava nesse dilema, poxa, se eu atendo o animal, eu estaria cometendo um crime, não no atendimento, mas no sentido de ter a guarda, e estar ali utilizando aquele animal naquele momento. E aí, uma das discussões e propostas em relação a isso era uma resolução que buscasse resguardar esse médico veterinário no seu dever de atender realmente o animal que fosse necessitado, né? E essa resolução, ela foi feita, né? Peraí, só um pouco, minha cadelinha. Aí essa resolução, ela foi editada, né? Foi feita. Eu entendo que ela tem alguns problemas de texto, né? Na hora que a gente cruza essa resolução com o que diz a legislação, então ela fala de legalização de animais, não existe essa possibilidade. Se o animal nasceu ilegal, então ele é ilegal. Uma comparação simples disso, se alguém acha um carro na rua, né, e depois quer ir no Detran para regularizar aquele carro que ele achou na rua e colocar em sua posse. Não existe isso, né? Ou o carro tem uma origem legal, numa concessionária, um comércio, ou então não vai existir essa possibilidade. Só que uma das coisas que a gente começou a observar depois foi uma extrapolação, né? Ao invés, a resolução veio buscando dar essa tranquilidade ao médico veterinário. E, infelizmente, alguns médicos ou algumas clínicas começaram a se esconder, ou buscar se esconder atrás de uma resolução, tendo uma interpretação errônea, ou uma interpretação muito alargada do que a resolução dizia, né? Querendo que, com base nessa resolução, eles pudessem, inclusive, manter e evitar que a fiscalização alcançasse esses animais para a apreensão desses animais. Então, a gente começou a ver uma situação de que, ao invés do médico veterinário simplesmente estar resguardado naquele momento do atendimento, ele começa a tratar os animais ilegais como se fosse uma atividade legal, como se fosse uma situação normal, o que não é. E aí, nesse ponto, eu entendo que o Conselho ele foi muito pródigo e bem importante essa decisão, no momento que, antes do que a maior parte das pessoas estão argumentando, eu entendo que ela deu tranquilidade ao médico veterinário. Tranquilidade no sentido de que ele está resguardado para o atendimento, que é feito ali naquele momento, e também está resguardado em repassar para a fiscalização, informar a fiscalização que existe um animal ilegal. Porque antes disso acontecer, eu imagino que vários médicos podem ter até querido fazer isso, mas se sentiram num dilema ético de que, se eu estou passando para os órgãos ambientais, eu estaria indo contra também a questão ética do meu cliente que está ali na minha frente, né? Embora esse cliente seja um criminoso e esteja com um animal ilegal, mas eu tenho essa relação com esse cliente, e a partir do momento que vem o conselho de classe falando que não, a atividade sendo ilegal, você vai repassar, você tem a obrigação de repassar essa informação para o órgão ambiental, no meu entendimento, esse dilema ele é extinto, né? Esse dilema ético, pelo menos ali, nessa questão legal. Inclusive na hora que a gente considera o artigo 2º da resolução, né, do Código de Ética Veterinária, que no artigo 2º ela determina que denunciar competiria ao veterinário, né, denunciar às autoridades competentes qualquer forma de agressão aos animais e ao meio ambiente. O fato de eu manter o animal ilegal significa que ele veio do tráfico, ele teve a maior agressão da vida dele no momento que a liberdade dele foi roubada. Acima da liberdade, somente a vida dele supera isso, em termos de agressão, né? E a manutenção, uma das coisas que é muito importante, que a gente observa que, normalmente, quando a pessoa leva um animal numa clínica, principalmente um animal silvestre, é, em geral, uma situação já extrema, porque a maior parte das pessoas, infelizmente, não estão preparadas para observar o comportamento dos animais silvestres e identificar mudanças comportamentais que indicam que ele está com algum problema de saúde. E, principalmente, na maior parte das vezes, as pessoas acabam sendo elas próprias as responsáveis por essa alteração que leva a uma situação de doença nesse animal.
É comum, e todo mundo que mexe com animal silvestre sabe disso, que papagaios, por exemplo, acabam sendo alimentados com girassol quase que exclusivamente. E isso leva a um grande déficit nutricional e uma série de outros problemas. Né? E não só isso, é comum jabutis com deficiência de cálcio, porque não teve absorção adequada, né, possibilidade. Então tem uma série de problemas que eu restringi isso, aquele momento clínico, e falar que o animal voltar para essa pessoa que o detinha ilegalmente é uma situação de, ok, está tudo bem para a vida desse animal, não é bem assim. Eu estou contribuindo com o tráfico e não necessariamente eu estou dando garantias de que esse animal vai ter um tratamento que garanta o seu bem-estar, que assegure o seu bem-estar. Não sei se consegui, acabei me prolongando, mas eu acho que consegui responder essa ideia da legislação, né? Então, e é bom deixar aqui com os colegas, né? Até eu mesmo, a gente começou a ter uma discussão no outro grupo um pouco calorosa, acalorada. Até, né, que é a questão que eu até falei de bem-estar, de atendimento do animal, urgência. Você chegou até a falar, não, a gente não está proibindo de atender os animais, emergência, em risco, né? Mas é aquela questão de consultas rotineiras. Explica aí pra gente direitinho. Então, vamos lá. Eu sou biólogo, né? E é uma angústia incrível quando a gente pega, por exemplo, tem a parte toda de identificação dos animais, o funcionamento fisiológico, etc. Tudo isso a gente estuda, mas é uma sensação de inutilidade, é uma sensação de incapacidade imensa. Quando a gente pega o animal na mão, vê que ele está sofrendo e você, como biólogo, não sabe o que fazer. E aí eu corro atrás de algum amigo veterinário, médico veterinário, etc. Você entrega na mão e você vê que ele salva, e aquilo, muitas vezes aquilo que você achava que era uma situação absurda, ele trata rapidamente e resolve a situação. Então, assim, é um poder imenso que o médico veterinário tem nas mãos de conseguir curar e tratar os animais. Né? Quando eu era criança, inclusive, eu falava que eu ia ser médico de bicho, antes de saber que existia a profissão de veterinário, e fiquei muito na dúvida, inclusive quando eu ia entrar na faculdade, qual delas eu seguiria, né? Se biologia ou medicina veterinária. Então, é importantíssima a atuação do médico veterinário na parte de animais silvestres, né? Principalmente nessa situação de que esses animais traficados, quando eles são resgatados, eles precisam de cuidados. É necessário que os médicos veterinários tenham onde se formar e conseguir se aprimorar nesse cuidado de silvestres. Né? Nisso daí a gente tem centro de triagem, tem zoológico, tem vários locais onde isso pode acontecer de uma forma legalizada, inclusive clínicas que atendem animais legalizados. Né? Esses profissionais podem aprimorar o seu conhecimento. Uma coisa é você atender uma situação de urgência. Você está ali naquela situação de urgência, emergência, você precisa atender aquele animal, ele precisa dos cuidados para que ele não venha a óbito, ou então para que sane ou diminua um sofrimento ao qual ele está submetido. Outra coisa são procedimentos que eu vejo corriqueiro. Por exemplo, um dos procedimentos que a gente identificou era sexagem de animal. Né? E sexagem de animal não é nenhum procedimento de urgência. Ah, tudo bem, eu posso fazer sexagem para ver se eu vou colocar animais dois juntos ou não, para ver se vai ter filhote ou não. Mas isso de um animal exótico que não poderia ter no Brasil? Então, qual que é a justificativa, né, do ponto de vista ético veterinário, de eu fazer um atendimento do animal que eu sei sabidamente que ele é ilegal, que ele entrou ilegalmente no Brasil, ou oriundo de animais que entraram ilegalmente no Brasil, e um procedimento que aquele procedimento especificamente, ele não tem nenhuma relação direta com o bem-estar daquele animal naquele momento. Né? Esse é apenas um exemplo. Outra questão que a gente já identificou, por exemplo, teve a situação agora da Naja aqui no Distrito Federal, que acabou picando justamente um estudante de medicina veterinária. E não é porque é estudante de medicina veterinária, a gente tem também biólogo, estudante de biologia ou de zootecnia, muitas vezes fazendo coisas erradas e cometendo crime. Né? Mas me preocupa muito quando esse tipo de crime do tráfico de animais silvestres ele se insere no meio acadêmico, de formação desses profissionais.
né, seja médico veterinário, seja biólogo, seja zootecnista. Eu gostaria muito que cada um desses profissionais eles se formassem e conseguissem engrossar o exército de combate ao tráfico de animais silvestres. E é muito angustiante quando você vê que na formação da própria pessoa ela já está envolvida de uma certa forma com o tráfico de animais silvestres, né? E nisso daí é uma ação importante que eu acho que tanto as clínicas quando tem estagiários, quanto os CETAs quando tem estagiários, zoológicos, etc. Ou seja, todos os profissionais que hoje já atuam, eles têm um importante papel de exemplo para esses estudantes que estão se formando, né? Eles precisam mostrar que existe a questão técnica, mas essa questão técnica não pode estar de forma nenhuma dissociada da ética. Porque quando ela se dissocia da ética, a gente tem o poder, mas sem nenhum filtro do que eu realmente devo. Eu posso fazer, mas eu devo fazer determinada coisa, eu consigo fazer, mas eu posso fazer. E essa ética, principalmente, ela tem que ter uma relação com a ética ambiental, né? E nesse ponto, na hora que a gente pega o artigo 2º, ele não fala somente a agressão aos animais, mas fala também ao meio ambiente. E é muito pródigo, na verdade, esse artigo no Código de Ética do Médico Veterinário, porque ele amplia a ética também para a ética ambiental. E essa ética ambiental envolve a questão de não compactuar com o tráfico de animais silvestres. E na hora que eu trato com o meu cliente, que tem um animal ilegal, na hora que eu trato essa situação como se legal fosse, ou pelo menos como se fosse normal, e por que eu falo que está tratando como normal? Porque em vários momentos você vê postagens de animais que são ilegais de serem mantidos em cativeiro doméstico e sendo postado por algumas clínicas na internet. Então a pessoa observa bem, ela extrapolou, ela passou do atendimento, ela já considerou esse atendimento algo totalmente legal, ela não denunciou as autoridades, aquela pessoa manteve o animal e, além disso, ela ainda posta na internet aquela situação. Com isso, ela está agindo como um incentivo a essa situação do tráfico. E para um estudante que está sendo formado, né, você está formando aquele profissional, inclusive o caráter profissional daquela pessoa. Ela acaba considerando aquilo como se fosse normal, e depois reproduzindo esse tipo de comportamento. Então, essa é uma grande tragédia, porque a gente não só tem alguém agindo de uma forma irregular, mas também possibilitando a formação de uma legião de profissionais que, ao invés de contribuir contra o tráfico, podem acabar contribuindo a favor do tráfico de animais silvestres. É essa a grande questão, né? Não é uma atividade corriqueira, você atender e se tornar um médico de um animal que você sabidamente sabe, você tem conhecimento que a origem dele é o tráfico de animais silvestres. Ou seja, esse animal ele foi roubado do ninho, né, circulou no transporte do centro-oeste para o sudeste, ou da nordeste para o centro-oeste, ou na própria região, centro-oeste, nordeste, o que for. Nesse transporte, vários outros animais que estavam com ele morreram pelo caminho. E agora essa pessoa que receptou esse animal trata ele como se fosse normal, ela tem um animal oriundo do tráfico, e o profissional que trabalha com animais silvestres corrobora esse tratamento. Corrobora o fato de alguém ter um animal ilegal e ele trata aquilo como se fosse normal, não pode ser. Aí algumas pessoas falam assim, mas como que esse animal vai ter tratamento caso seja necessário ele ter esse tratamento? Para mim é o mesmo dilema que o médico vive na hora que vai receber alguém baleado. Ele vai receber alguém baleado, esfaqueado, ele vai ter que comunicar à polícia. E essa pessoa que está indo para um hospital nessa situação, ela está indo para o hospital e pensando, o que vale mais a pena? Eu vou aparecer o crime que eu cometi, mas eu vou ter o tratamento adequado, ou eu não vou ter o tratamento, eu vou esconder, mas corro o risco de morrer. Foi, na verdade, a grande revolução que a Naja fez em Brasília, né? Caso a pessoa que estivesse manipulando livremente o animal, né, caso ela tivesse manipulado qualquer outra serpente peçonhenta, e a gente sabe que existe esse tipo de manipulação aqui no Brasil, de cascavel, por exemplo, né, e outros animais, jararaca acaba sendo um pouquinho mais agressiva, mas de cascavel sim, tem algumas pessoas manipulando. Caso tivesse sido com cascavel, ela poderia ter se apresentado no hospital e dito, eu estava no sítio e fui picado.
Mas como que alguém chega no hospital e fala, eu estava no sítio e fui picado por uma naja? Peraí, você estava no sítio aonde? Você estava lá na África? Você estava na Índia? Onde que é seu sítio que você veio para cá? Né? Então, essa pessoa, no momento que ela foi picada, ela teve que tomar a decisão. Né? A vida dela e o crime sendo desnudado, né? Aparecendo, ou então ia acobertar o crime e poderia morrer dessa picada. Na hora que alguém realmente se preocupa com o animal, ele vai levar para o médico veterinário, independente do que for. Se essa pessoa não se preocupa com o animal, pode ser até que ela não leve para o médico veterinário, mesmo que ela não fosse ser denunciada, porque ela simplesmente não se preocupa. E infelizmente a gente sabe que existem pessoas assim, né, que consideram o animal como algo que pode ser trocado desde que o valor dele seja compatível com isso. Infelizmente existem pessoas que vão fazer uma análise financeira e vão ver se eu vou gastar X no veterinário. Se meu animal vale menos X, então eu prefiro não gastar no veterinário. Infelizmente é assim. Eu espero que aquelas pessoas que realmente se preocupam com os animais entreguem eles para o veterinário, né? Ela pode fazer entrega espontânea para o órgão ambiental e aí o animal vai ser tratado. E o fato é aquilo que você disse no início, a gente não está aqui debatendo um não atendimento. Os animais devem ser atendidos. Para mim, cada animal importa, todos os animais importam, mas a gente tem que ter um equilíbrio entre a legislação, entre o código de ética dos veterinários, o combate ao tráfico dos animais silvestres, para que aquilo que é absurdo e ilegal não passe para a sociedade como se fosse algo normal. Verdade, não é normal, né? Porque o meu trabalho, eu trabalho na Secretaria do Meio Ambiente e é direto as pessoas, quando não querem levar para um veterinário, já tem esse medo, de qualquer forma, de levar para um veterinário, porque sabe que é uma forma errada, crime, né, de estar criando um animal silvestre. Então, aqui em Anápolis, as pessoas abandonam os parques ambientais. Infelizmente, os animais praticamente mortos não querem levar para um veterinário. E a gente sempre está incentivando as pessoas, né? Se você tem um animal silvestre, entregue para eu solicito as pessoas para entregarem no batalhão dos bombeiros, porque assim lá eles recebem, eles ficam com menos medo, né, receio, do que encaminhar para a secretaria, para a delegacia. Se tem alguma consideração a mais, a gente pode liberar as perguntas. Eu tenho uma consideração aqui, tem a ver com pergunta também, e algumas coisas que eu anotei aqui para falar que ainda falta, mas uma pessoa está fazendo uma pergunta aqui de como ele se resguardar fisicamente, né, na questão do médico veterinário. Não é a proposta, duvido que na hora que a decisão do conselho foi pensada, e nem a proposta do órgão ambiental, da pessoa imediatamente na frente do cliente pegar e ligar, fica aí que eu estou ligando agora para a polícia vir aqui, ou o IBAMA vir aqui te multar, algo nesse sentido. Não é necessariamente dessa forma, não precisa de ser dessa forma, né? A gente entende, lógico, a clínica é um local que acaba sendo mais suscetível, porque a pessoa sabe onde que ocorre, onde que é a clínica, mas existe inclusive a questão do sigilo, né, de quem está denunciando. Então na hora que você chega na residência do cidadão, na casa, ou o que for, mesmo que o denunciante tenha sido vizinho, normalmente o infrator sempre acha que é o vizinho, mas ele nunca vai saber, o órgão ambiental, seja IBAMA, os órgãos estaduais, a polícia, nunca vai informar para quem está sendo autuado ou responsabilizado quem o denunciou, né? Então não existe ninguém está falando numa obrigatoriedade de você ter que conter o sujeito na sua clínica, de ter que imediatamente na frente dele ligar para a polícia ou para o IBAMA, se arriscar nesse sentido, ninguém está falando isso, né? O que a gente gostaria, né, e considerando a legislação, existe previsão legal para isso, é que essa atividade criminosa de manutenção de animal silvestre, que tem um impacto tanto ambiental quanto na vida do próprio animal, ela não fosse tratada como se fosse algo normal. E que o médico veterinário, sabendo dessa conduta criminosa, denuncie, cumpra o que tem, inclusive, no seu próprio código de ética, de que, sabendo de um crime, ele vai denunciar a autoridade competente. E se vocês pensarem, já existe isso na previsão, por exemplo, da notificação das doenças obrigatórias. Já existem algumas previsões de notificação, né, assim, explícitas. E, mesmo assim,
né? Não é por isso, ou pelo menos eu não vejo toda essa discussão, um celeuma, de que a pessoa não levaria, não procuraria auxílio médico veterinário nessas situações. Então a questão é essa, o tráfico de animais silvestres é um crime grave, não é um crime grave porque está na lei, porque na lei, ao contrário, ele é tratado como de menor potencial ofensivo, mas é um crime grave contra cada animal que é traficado. Eu já vi vários animais morrendo em razão do tráfico de animais, isso que você está falando, do animal ser largado quando ele já não tem mais condições. Eles acabam morrendo devido à maneira como eles capturam os animais, a maneira como transportam e mantêm esses animais, e no final das contas, aqueles poucos sobreviventes muitas vezes morrem pelo manejo inadequado nas mãos daquelas pessoas que acham que gostam do animal, mas na verdade elas são egoístas, porque elas gostam de ter o animal e não daquele animal. E nesse manejo inadequado, vários deles acabam sucumbindo depois. Então, assim, na hora que a gente está pensando no combate ao tráfico de animais silvestres, a gente precisa que todo mundo que, de alguma forma, se interconecte com isso, ou tenha algum contato com essa atividade, contribua para esse combate. E não que trate isso como natural. Porque, à medida que você trata como natural, você dificulta, afasta cada vez mais uma coisa que a gente bate muito na tecla, que é o controle social. E o controle social é super importante. Se você retroagir um tempo atrás, a questão de quem é fumante, me desculpe os fumantes que estão nos assistindo, mas eles tinham muito mais liberdade de ação, né? Eu fiz faculdade onde tanto aluno quanto professor pegava e acendia o cigarro dentro da sala e fumava ali tranquilamente. Como eu não gosto de cigarro, eu tinha que sentar próximo à janela, ficar abrindo a janela e tentando respirar o ar puro que vinha da janela. Hoje, isso é inadmissível, né? E é inadmissível não só porque existe uma lei contra o tabagismo, mas porque existe um controle social que passou a considerar esse tipo de atitude inadmissível, né? Passou a considerar que a pessoa pode ter o direito de fumar, mas não de fazer com que outras pessoas sejam fumantes passivos. E da mesma forma, a questão de manutenção de animal silvestre ilegal. A gente precisa avançar nesse controle social para que as pessoas considerem isso o crime severo e grave que realmente é. E nesse sentido, eu espero, assim, de coração, que toda a categoria de médico, veterinário, de biólogo, zootecnista, mesmo que a população, que o Congresso Nacional ainda não tenha considerado esse crime tão grave quanto ele realmente é, que pelo menos as pessoas que lidam com os animais, que normalmente foram atrás de cursar essa profissão, né? Cursar a graduação de medicina veterinária, de biologia, de zootecnia, fizeram isso normalmente porque gostam de animal, gostam de estar próximos dos animais. Então, que também contribuam nesse combate ao tráfico. De uma forma geral, o que eu queria, a gente pode abrir para pergunta, eu acho. Vamos pegar, ver quais são as perguntas e ver se a gente consegue responder. Eu não estou conseguindo enxergar. Você está enxergando aí? Você pode ir lendo e respondendo? Eu tenho algumas perguntas aqui que eu tô vendo. Deixa eu... Tá, eu posso ir lendo aqui. Acabaram mais do que nos outros anos, traficantes serão pegos, é claro, mas o que pegamos é muito pequeno perante o volume que chega. Sim, realmente o que é pego do tráfico é muito pequeno em relação ao volume que chega. E, na verdade, na questão, a gente não a proposta dessa decisão, pelo menos, eu não posso falar da proposta, porque não fui eu que tomei a decisão, mas imagina, a proposta dessa decisão não é que os médicos veterinários resolvam o problema do tráfico, né? E aí consigam pegar um monte de traficante, mesmo porque traficante não leva animal, normalmente, para ser cuidado em médico veterinário, a menos que seja o animal dele, né, especificamente dele. E dele, a princípio, a gente chega em vários outros animais ilegais, ou o que for. Mas a proposta disso é você mostrar para a sociedade, deixar claro para todo mundo que aquela atividade é ilegal, e ela sendo ilegal, seguir o que está na lei. O que está na lei é que aquela guarda deve ser responsabilizada, aquela utilização deve ser responsabilizada. O médico veterinário, ele estava, até onde eu entendia, num dilema entre denunciar e aí poderia ou não estar indo contra a questão ética do cliente que estava ali na frente dele. Então foi importantíssima essa decisão da plenária 338, porque a partir do momento que tem essa decisão, ela pacifica essa questão do dilema ético do veterinário, ele vai poder denunciar
sem estar confrontando a questão ética dele, relação profissional-cliente, né? E isso, o objetivo não é, com isso, acabar com o tráfico de animais silvestres. A gente desenvolve várias outras ações que a gente pensa e quer para essa questão do tráfico, né? Seja instituição de resolução CONAMA atualmente, de aprimorar o sistema de controle de marcação dos animais para evitar que animais ilegais sejam marcados como se legais fossem, ou seja, lavagem de animais. A gente tem batalhado no Congresso Nacional para alterar e fazer a tipificação do traficante, para que o traficante pego realmente fique preso e não volte à atividade 16 vezes, igual já aconteceu, ou algumas outras, igual recente em São Paulo, o cara sendo pego 4 vezes, né, quase que seguidamente. Então, tem várias atividades que estão sendo travadas no combate ao tráfico dos animais. Uma delas é justamente essa contribuição do médico veterinário denunciando aqueles animais ilegais, principalmente para que esses animais possam voltar à natureza. É o que a lei determina, né? Não são todos os animais que têm condição de voltar, mas é um direito desse animal. Ele, pelo menos, tem que ter essa chance, né? Se ele fica com aquela pessoa, ele nunca vai ter essa chance. E nem ele, nem os órgãos ambientais nunca vão poder dar a ele essa chance, né? Alguém justamente está falando aqui, para onde os animais denunciados irão, os centros já estão cheios, vai ser criado mais lugares como setas, vários setas realmente estão lotados. O centro de triagem é um local de passagem de animal, né? Daí o termo triagem. Eu considero que vários animais poderiam ser soltos a mais do que são, né? A gente precisa de mais projetos de reintrodução, e nesse ponto primeiro importante diferenciar que os animais realmente, a gente consegue retornar os animais à natureza, lógico, excetuando algum mutilado, né? E isso depende muito do tipo de animal que é e o quanto que você investe em cada um. São situações diferentes, né? É diferente eu reintroduzir um jabuti, que basicamente já nasce sabendo o que tem que fazer, né? De reintroduzir um passarinho, que vai precisar consolidar de novo, fortalecer a musculatura peitoral, etc., voltar a voar antes de ser solto, mas o passarinho normalmente foi capturado adulto, ou no alçapão, com rede de neblina. De um papagaio que, embora ele tenha se capturado na natureza, é como se ele tivesse nascido em cativeiro, porque o papagaio é capturado ou na coleta de ovos ou na captura de filhotes ainda no ninho. Então, esse animal, um papagaio, arara, por exemplo, é um animal que nunca viveu na natureza. Ele consegue retornar para a natureza? Consegue. Mas ele vai precisar de um processo de mudança de hábito de girassol para coquinho e para outros alimentos que ele encontra na natureza. E isso daí significa fortalecimento de mandíbula, etc., e de musculatura para voo. Então, ele precisa de um processo desse, e também ele necessita de uma situação de inserção social. Então, cada um desses animais tem uma situação diferenciada para eles retornarem à natureza, mas existe a possibilidade. E a gente não retirar os animais das pessoas, na verdade, eu estou tirando essa possibilidade de tentar permitir seus animais. Eu apertei vou tentar 4 perguntas, mas já respondeu essas 4. Tá. Sabe o ato no médico veterinário, quebrar seu código de ética, quebrar o sigilo médico, denunciar o tutor. O médico veterinário deve se arriscar, ao contrário, educar o tutor. Bem, a educação do tutor era justamente que estava se objetivando naquela outra, na resolução, né? A decisão agora do Conselho, eu vejo que justamente ela isenta o veterinário desse dilema de que ele estaria quebrando o código de ética. Ele não está quebrando o código de ética dele. Na verdade, ele quebra o código de ética à medida que ele não denuncia um crime. E esse entendimento ficou bem claro na decisão do Conselho Federal de Medicina Veterinária. E daí que eu considero essa decisão importante, porque ela resolve esse dilema ético que o veterinário poderia estar vivenciando. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Se você quiser alguma pergunta que você leu aí, quiser colocar. Quadradinho aqui. Aqui alguém está falando, é crime ambiental, soltura de animais sem saber as condições sanitárias, diversas doenças sendo disseminadas pelo próprio IBAMA. Tá, a questão é o seguinte, primeiro vou falar aqui para a Cláudia Ribas, que perguntou isso. Primeiro é o seguinte, a gente não vive num sistema isolado. Ninguém vive num sistema hermeticamente fechado. Da mesma forma como um animal que entra na sua clínica, né, em qualquer clínica,
você não faz toda a bateria de exames possível de todas as doenças que existiriam nesses animais, antes dele entrar na clínica, e depois também que ele está na clínica, você também não faz todas as baterias de exames dos animais que restaram na clínica, para ver se houve alguma transferência ou alguma contaminação, né? Da mesma forma, o meio ambiente ele não é um sistema hermeticamente isolado. A gente tem passarinho bebendo água em córrego que passa no meio da cidade, você tem araras livres pousando em viveiros de zoológicos e tendo interação com fauna visitante do zoológico, urubu, por exemplo, em alguns recintos de zoológico, né? A gente não vive nesse ambiente hermeticamente fechado e totalmente isolado. Você não vai soltar um animal doente, existem alguns exames que, para determinadas espécies, podem ser necessários, mas a gente não pode pensar nessa situação de calamidade pública imaginando que vai soltar. E vai soltar e vai causar um desastre ambiental. Eu já fiz vários levantamentos, junto com outras pessoas também do IBAMA, de questão de soltura de animais e danos ambientais decorrentes disso. E se você fizer o levantamento, você vai ver que existem problemas decorrentes de introdução de animais. O que é a introdução? A soltura de espécie em ambiente onde ela não existe, né? Onde não é a área de distribuição dessa espécie. O que é totalmente diferente do que a gente fala de reintrodução, que pode ser considerado restabelecimento, quando o animal não existe mais, e é o que está sendo feito agora com a ararinha azul, para ser reintroduzido na natureza e fazendo o restabelecimento da população, ou revigoramento, que é a soltura em locais onde essa população ainda existe, e aí eu estou revigorando a população. Isso é um tema bem complexo, mas que eu sou inteiramente favorável a debater, discutir isso. Eu sou um defensor da soltura, da reintrodução de animais, mas eu acho que isso gera uma outra live de algumas horas. Então não vou me delongar nessa situação. Eloar, o Brasil não tem... Tem alguma aqui solta, existem rigorosos critérios de devolver um animal à natureza, são seguidos no Brasil. Gravíssimo, alguns inclusive perpetrado por alguns órgãos ambientais. Tá, a questão de critério de soltura de animais silvestres, existem algumas premissas que são básicas, né? Identificação do animal, soltura dentro da área de distribuição, a soltura no âmago da área de distribuição principalmente, dentro do período de atividade do animal, basicamente no início do período de atividade do animal, a preparação do animal para a soltura, existem várias questões relacionadas a isso, né? Tem uma questão da IUCN, não sei se é isso que eles estão considerando, que basicamente é muito contra a soltura. Mas ela coloca, na hora que a gente vai ler essa, não é uma resolução, né, mas é uma proposta, um paper da IUCN, mas ele coloca que ele não deve ser um modelo rígido a ser seguido, porque cada país vai ter a sua situação, e nesse cada país ter a situação, é muito diferente a gente tratar o Brasil, que a gente tem um intenso tráfico doméstico, de um país temperado em que não existe esse tráfico doméstico nessa intensidade que ocorre no Brasil, né? Então é muito diferente isso. Então, não só essa questão, mas a questão também do que eu falei no início. Você tem que ver o tipo de animal, qual espécie, etc., e tudo isso. Soltar sem critério, concordo, é totalmente inadequado. Agora, os critérios são desenvolvidos, existem critérios sim para o órgão ambiental fazer a soltura. E sempre, se alguém soltou sem critério que for, denuncie. A gente está falando de denúncia, né? Não apenas dentro para a questão, eu não me rogo a denunciar, inclusive, dentro, internamente, fazer documento, quando eu vejo que o IBAMA errou em determinadas coisas, quando eu vejo que o meu órgão errou em determinadas coisas, né? A minha proposta nisso, e como cidadão brasileiro, é que a gente tem que avançar. E sempre avançar. Na questão que falaram de setas, é importante que a população, e principalmente a população qualificada, que é a população, né, considerada os profissionais de medicina veterinária, cobrem do Estado, cobrem dos seus deputados, cobrem dos seus governantes, dos prefeitos. Vitória da Conquista, por exemplo, eu gosto de citar isso, é um município que tem setas. Coisa que normalmente acaba sendo de atribuição, né, que ou o Estado ou a União cuida, mas a Vitória da Conquista é um município que tem os setas e que desenvolve um excelente trabalho com o Aderbal, que é médico veterinário. Então, assim, você é médico veterinário, você tem uma posição, você tem uma técnica, uma posição técnica, uma postura mais qualificada para chegar nos seus governantes e cobrar essa postura.
Agora, não adianta a gente fechar os olhos para o tráfico que acontece, ao invés de cobrar, então, mais centros de triagem, mais estruturas para receptar esses animais e poder fazer um direcionamento criterioso da sua destinação. Você tem alguma... Nossa, tem um monte aqui, mas a gente tem que ver o quanto que dá tempo ainda de falar. Oi? Tem um quadradinho aqui que eu tô olhando do quadradinho. Mais fácil. Onde esses animais são Deixa eu ver tratados? aqui. Vocês não respondem as perguntas, respondendo. Quanto o IBAMA faz soltura de animais doentes? E quanto a polícia, bombeiro, agora animais exóticos da fauna? Para quem devemos... e quanto a polícia, bombeiro, agora animais exóticos da fauna? Para quem devemos denunciar? Animais exóticos da fauna. Animal exótico da fauna é basicamente IBAMA. Pela LC 140, né, que é a Lei Complementar 140, que de 2011, ela definiu as atribuições de competências da União, do Estado, do município, né, e ali a parte de animais exóticos e também a parte de tráfico mesmo, vindo da natureza, está bem claro que o IBAMA acaba sendo o órgão ambiental principal nesse sentido. Mas isso não impede que outros órgãos ambientais também atuem nessa questão. E nem que a polícia ambiental, militar ambiental, ou as delegacias de meio ambiente, da Polícia Civil ou da Polícia Federal, atuem nessa questão. Principalmente na hora que a gente tem animal exótico, tem um tráfico internacional por trás. Tá enxergando? Vou colocar o óculos de novo. E por que o IBAMA não incentiva, por meio de campanha, entrega voluntária de animais ilegais? Então, já houve algumas campanhas nesse sentido, né, normalmente, mas acaba não tendo infelizmente, acaba não tendo muito investimento governamental nessa questão de fauna. É uma briga que a gente tem internamente, mas que não adianta, depende de uma política pública nessa questão de fauna. Uma política pública não só de entrega espontânea, mas uma política pública para evitar que novas gerações queiram esses animais e comprem animais do tráfico. A gente precisaria de campanhas nisso. Eu fico angustiado quando eu vejo algumas campanhas governamentais que não, na verdade, acabam sendo muito mais uma promoção governamental, uma promoção de determinado governo ou gestão, ao invés de ser algo que vá repercutir de uma forma efetiva e positiva, seja para a população, seja para o meio ambiente. Mas muitas vezes os governantes acabam gastando dinheiro nessas promoções e não em campanhas que necessitam ser feitas. Isso daí quem está falando isso, eu comungo da sua mesma posição, só que eu não tenho condição de resolver isso. Tá, tem outra pergunta aqui. Quando mais animais no CETAS sem VET, com necessidade de tratamento, o que fazer para evoluir, chegando a mais animais no CETAS? Sem veterinário? Tá, Então, para mim, veterinário e biólogo são duas profissões essenciais no CETAS. Né? E uma amiga minha que é zootecnista sempre me lembra dela, por causa da questão de nutrição também dos animais, e acabei vendo também como importante. A gente realmente precisaria ter isso. O IBAMA está, infelizmente, sem concurso já faz alguns anos. A gente precisaria de concurso. Não tem uma solução também pacificada em relação à situação dentro do IBAMA, porque a pessoa entra como analista ambiental e não tem um cargo específico de veterinário. Eu entendo que necessitaria do cargo de veterinário dentro do CETAS, porque a gente precisa da ação mesmo do médico veterinário dentro do CETAS. Usualmente, o que a gente acaba fazendo nessas situações, o IBAMA acaba fazendo parceria ou com universidade ou com algumas clínicas. Né? A gente precisa realmente evoluir nessa situação. Dessa parceria com as clínicas, é justamente o que eu vejo de uma situação, eu gostaria dos médicos veterinários, assim, trabalhando, e eu vejo que muitos deles trabalham muito nessa questão, você é uma das que trabalha nesse sentido, né, de socorrer os animais, que muitas vezes foi aquilo que eu já falei aqui na live, você pega o animal, e aí agora ele está sofrendo, eu preciso do auxílio, que muitas vezes não existe. Né? Então a gente precisa avançar nisso realmente, e avançar por vários caminhos. Um é que tenha realmente veterinários trabalhando dentro dos órgãos ambientais, tem essa condição de médico veterinário, de um cargo de médico veterinário dentro dos órgãos ambientais.
E nisso daí eu acho importantíssima a pressão e a mobilização, seja do Conselho Federal de Medicina Veterinária, seja do Conselhos Regionais de Medicina Veterinária, mostrando essa importância, né, que necessita disso. E de outro lado, enquanto isso não acontece, essa questão da gente aprimorar e desenvolver cada vez mais essas parcerias. E lembrando que, mesmo existindo o cargo de médico veterinário dentro de uma instituição, isso não significa necessariamente que vai resolver todas as questões. Qualquer veterinário que atende a questão clínica sabe que ele vai até um determinado limite, mas que ele precisaria depois de equipamentos que não necessariamente tem na clínica dele, mas uma outra clínica tem, que já investiu mais naquilo, e que tem uma questão de custo-benefício. Você não vai investir num equipamento que você usa eventualmente, então você precisa fazer algum termo de cooperação com outro local ou alguma outra clínica. Tem outra pergunta, pode? Por que fazem anos que não são autorizados novos criadores comerciais, já que a demanda por esses animais existe e nunca irá acabar? Primeiro eu discordo da demanda existe e nunca irá acabar. Por exemplo, eu falei de cigarro, se a gente recuar um pouquinho no tempo, existia propaganda de crianças fumando. Existia propaganda de médicos entregando cigarros. Se a gente recuar mais ainda no tempo, a gente chega na questão da escravidão, e que as pessoas falavam que se acabasse com a escravidão, iria quebrar o Brasil, iria quebrar vários países relacionados a essa questão da escravidão. A gente tem um ranço da escravidão, que é a questão do racismo hoje no Brasil, que a gente combate com todas as forças. Eu, pelo menos, considero dessa forma que quem não combate deveria combater. E isso mostra como que foi errada a nossa postura naquele momento. Hoje, essa questão de falar que a demanda existe e nunca vai acabar, é uma maneira de você entender que alguma coisa que é errado, é melhor eu me submeter ao que é errado. E tem coisas que são intrinsecamente tão antiéticas, tão erradas, que na verdade a gente tem que mudar o comportamento, né? E nisso daí entram várias coisas, de racismo, sexismo. Se a gente for para alguns locais na África, mutilação de mulheres. A gente não pode entender questão que seja absurda e cruel e provoque sofrimento como uma coisa normal. E aceitar que isso nunca vai acabar. Vai acabar sim, se a gente mudar a situação. Eu estava em Brasília em 95, quando começaram a questão da faixa de pedestre aqui em Brasília. E eu via que várias pessoas falavam assim, isso nunca vai dar certo. Assim que o primeiro carro parar para o pedestre, o de trás vai bater nele, nunca mais ninguém vai parar para pedestre nenhum. E por aí iam todas as argumentações que buscavam menosprezar ou retirar o mérito dessa atitude que eu acho extremamente civilizada aqui na capital, em Brasília, que é você fazer o sinal e os carros pararem para o cidadão passar, para o pedestre passar. A gente mudou o comportamento aqui em Brasília, né? E esse comportamento se mostrou o comportamento adequado, mais civilizado, que para mim todas as cidades deveriam ter. Essa questão de que as pessoas, esse tipo de manutenção dos animais nunca vai acabar, é justamente quando a gente tem que lutar para que isso acabe. A gente tem que mostrar que isso não é adequado. O Ministério da Saúde ele não faz uma campanha falando fume apenas cigarros oriundos de empresas registradas. Ele fala, não fume, fumar faz mal à saúde. Você pode manter animal silvestre, existe criador que você pode ir lá e comprar animal legalizado. Mas pode ter certeza, para aquele animal era bem melhor estar num ambiente natural, né? E a pessoa perguntou por que não são autorizados há muito tempo. Em 2000... O nome e o registro. Oi, eu não te ouvi. Que a denúncia não é anônima, fica registrado o nome e registro no conselho, ela é anônima. Pelo menos aqui na Secretaria do Meio Ambiente são anônimas. O IBAMA também, né? A denúncia no IBAMA também é anônima. Né? O fiscal, inclusive, ele não recebe o contato do denunciante, quem denunciou, etc. Você tem uma folha da questão. A pessoa pode até se cadastrar, se ela quiser, informar os dados, mas isso não é repassado para o agente de fiscalização. Na polícia, da mesma forma, não é repassado para o agente policial, né? Igual você falou aí, também não. Roberto, está travando aqui o tempo. Ia salvar. O tempo. Então, gostaria
te agradecer aí a sua participação. Eu espero que você tenha contribuído para o esclarecimento aí dessa polêmica. Agradeço a todos que participaram. E eles podem entrar em contato com você, Roberto? Ah, eu tenho que Pode, salvar. pode